Acontece hoje na Subseção de Centros palestras sobre direito tributário. E eu vou conversar com o juiz federal, Paulo César Neves Júnior, que vai nos falar sobre a responsabilidade tributária dos grupos econômicos. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui, doutor. Obrigado, é um prazer todo meu e agradeço já desde logo o convite da OAB para essa palestra. Dr. Paulo que vai nos abrilhantar com um tema bem específico, que vai falar sobre a responsabilidade tributária dos grupos econômicos. E a minha primeira pergunta vai ser, é simples, mas porém muito importante, o que seriam os grupos econômicos? Bom, os grupos econômicos, eles são, na verdade, um conjunto de empresas, de pessoas jurídicas que desenvolvem uma atividade econômica e elas resolvem fazer esta atividade de uma forma coordenada, né, ou subordinada a uma delas, ou seja, é um grupo de pessoas jurídicas, é um grupo formado por diversas, vamos falar assim, empresas, né? Não é bem técnico assim, mas eu acho que bem explica. São diversas empresas que combinam entre si o que cada uma fará para que elas tenham uma melhor, um melhor resultado, aumentando os seus ganhos por meio de divisão de trabalho. Então, a pergunta, a gente vai tentar trazer um caso real, não é um caso, não é o que vai acontecer, mas a gente traz, por exemplo, o caso de uma holding. A gente estava comentando aqui com o doutor sobre casos hipotéticos do Eike Batista, por exemplo, ele tem uma holding e tem lá diversas empresas com diversos segmentos. Um deles é a questão do petróleo. E, por algum motivo, deixou de pagar, por falta de liquidez, e deixou de pagar. Mas ela pertence a esse grupo econômico. Como se faz? Ela pode cobrir essa ausência? A holding pode cobrir essa ausência? Como que se faz isso? É exatamente esse, então, o nosso tema, é saber qual é o limite para que o Estado, considerando o Estado, União, Estados, Federal, municípios, eles que podem criar tributos e podem criar, então, responsabilidade tributária. Qual é o limite para isso? O Estado pode criar, por lei, uma obrigação para as pessoas e para as pessoas jurídicas. Ela pode, então, a União, por exemplo, criar uma obrigação tributária, obrigação de pagar um tributo, pagar um imposto, por exemplo. Diante de um grupo econômico, em algumas situações é possível que uma das empresas que pertence ao grupo econômico tenha que pagar o imposto que, na verdade, era devido originariamente por uma terceira. Então, uma outra empresa deve o tributo, mas quem paga, na verdade, é uma outra por integrar um grupo econômico. É esta a situação em linhas gerais. Então, ela pode, na verdade, ela atende uma responsabilidade que era pertencer a outra, mas por estar interligada economicamente, ela assim o faz, né? Exatamente. É isso que a gente vai estudar juntos. Bom, então essa palestra vai ser ministrada hoje aqui na Subseção de Santos. Realmente é ímpar essa oportunidade e não deixe de assistir aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Vou conversar agora com o Dr. Paulo Aires Barreto, que é um renomado professor de Direito Tributário, e ele vai dar uma palestra aqui na Subseção de Santos sobre o planejamento tributário. É o que assola a preocupação dos brasileiros no dia a dia, provavelmente com a crise mundial. Doutor Paulo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma alegria estar em Santos, aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, para falar para uma plateia seleta sobre temas tributários, que é a minha atividade, aquilo que eu gosto e tenho procurado estudar ao longo da minha vida. Doutor Paulo, nós teremos agora eleições e depois o milagre do crédito e tudo mais, a inadimplência bate a porta dos brasileiros e tudo mais. Qual a necessidade de fazer um planejamento tributário assim, obrigatório para o brasileiro? A carga tributária brasileira é bastante elevada, uma das mais altas do mundo, não necessariamente com o mesmo nível de retorno em termos de serviços que há em países desenvolvidos, onde a carga tributária também é grande, e, portanto, o brasileiro, inevitavelmente, tem que se proteger contra uma exação que é muito exacerbada. Há dois grandes problemas em relação a este tema. O primeiro deles é o de que nem sempre é singelo você evitar o pagamento de tributo, diminuir o pagamento de tributo, realizar um planejamento tributário dentro do que a legislação permite. Ao lado disso, o fisco também tem incrementado muito fortemente instrumentos de controle e de evitação do planejamento, autuando contribuintes que, de uma certa forma, abusam desta possibilidade e acabam por atuar não exatamente nos estritos termos da lei, mas um pouco fora daqueles limites legais.
Nós estamos falando em pessoas físicas e pessoas jurídicas, a tributação excessiva, há um problema também da invasão chinesa, falta de competitividade também. Como sim adequar as empresas que não têm problemas? Infelizmente, nem sempre o governo brasileiro olha para a tributação com essa perspectiva da competitividade internacional. Ou seja, o viés é muito mais arrecadatório, a necessidade de cobrir os rombos de caixa e nesse sentido, a empresa brasileira tem sentido muito fortemente em relação a essa possibilidade de competir com empresas estrangeiras em mercados em relação aos quais a tributação é menos onerosa e o planejamento acaba sendo uma medida de proteção para buscar uma possibilidade de efetiva concorrência em situações nas quais o brasileiro, normalmente a empresa brasileira, acaba sempre saindo atrás porque submetida a uma carga tributária mais gravosa. Eu conversei com o Dr. Paulo Aires, que vai nos brindar com uma grande palestra sobre o planejamento tributário. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço aqui ao convite, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao povo santista que me recebe calorosamente. O diretor Sérgio Max, também professor de Direito Tributário, vai nos falar sobre questões do sócio, questões de execução fiscal. Prazer tê-lo aqui. Como a gente trazendo num tema tão importante, uma palestra tão importante de Direito Tributário, esse tema de execução fiscal sobre a responsabilidade do sócio. Como é que a gente tem enfrentado, como está a questão jurisprudencial nesse sentido, doutor? De fato, de muito tempo para cá, essa é uma das grandes questões que vem norteando o pensamento de muitos juristas no Brasil. Nós temos uma evolução jurisprudencial bastante farta nessa matéria, que envolve não só as hipóteses em que essa responsabilidade dos sócios é possível, e fundamentalmente também a questão dos prazos possíveis de que esse redirecionamento exista nas execuções fiscais. Então são dois temas que a jurisprudência está bastante atenta e nós temos sim uma munição grande de julgados recentes nessas matérias. E o aumento também de ações, né, que vão em cima do sócio. A União, o Estado realmente está indo em cima do sócio, não desconsiderando até as pessoas jurídicas em cima dele, penhora e tudo mais. A questão da crise financeira de fato resulta nisso. É óbvio, se a gente tivesse todas as empresas adimplentes, você nem se preocuparia com responsabilidade de ninguém, a não ser dela própria. Essa questão dos sócios surge justamente na impossibilidade de recebimento dos deveres tributários das pessoas jurídicas e, portanto, você começa a buscar alternativas que signifiquem o recebimento desse dinheiro. Mas se tudo estivesse dentro dos conformes, esse tema seria apenas um tema teórico, né? Antigamente, há uns anos atrás, se verificava, né? Liga um sinal de alerta porque o ganho dos sócios, das pessoas físicas, foram consideráveis nos últimos anos, só que a crise mundial bate a porta no Brasil. E o alto índice de tributação e tudo mais acaba inibindo até o crescimento das empresas e o sócio, né? Exato. A Receita sabe muito bem que os tributos nasceram e têm que ser pagos. E isso, diante da crise, da impossibilidade de recebimento por parte das empresas, o fisco vai buscando essas alternativas e encontra na figura dos sócios aqueles que durante muito tempo retiraram boas verbas da sociedade e, portanto, pelo menos tenta-se recair sobre eles essa responsabilidade. O Dr. Sérgio, igualmente com os outros palestrantes, vai dar uma palestra sempre muito brilhante sobre o tema. Conversei com o Dr. Sérgio, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado.